Boa noite, meus irmãos. Nós vamos comentar hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados os misericordiosos. Mas vamos nos ater mais especificamente às questões de 1 a 4, que tem o subtítulo Perdoai para que Deus os perdoe. Antigamente nós acreditávamos que deveríamos seguir os ensinamentos religiosos para que Deus se alegrasse com isso, nos recompensasse. Tem até um texto do Velho Testamento, o Salmo 128, que diz: Bem-aventurado és tu que temes o Senhor e andas nas suas veredas. Pensando dessa forma, o ensino religioso adquire uma conotação restritiva, limitadora da nossa liberdade. Daí ele acaba sendo seguido de uma forma pesada, acompanhada de uma sensação de perda, porque a gente tem que abdicar da nossa liberdade de agir para que Deus não nos castigue, para que Ele nos recompense pela nossa obediência. Mas hoje, nós espíritas começamos a compreender o que Jesus disse e João registrou no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do erro, cuja consequência, via de regra, é a dificuldade, é o sofrimento. Assim, melhor compreendido, o Evangelho de Jesus perde a sua conotação restritiva e adquire o seu verdadeiro caráter. Ele é libertador, porque nos ensina a nos libertarmos do erro e, por consequência, nos ajuda a nos libertarmos do sofrimento. Ele é o roteiro que nós devemos utilizar para alcançar essa felicidade que ainda não temos. Ele esclarece todas as nossas dúvidas a respeito dos nossos problemas de relacionamentos. Sempre que tivermos alguma dúvida sobre como agir, iremos encontrar a resposta nos ensinos do Cristo. Se não encontrarmos a resposta lá, é porque ou não procuramos corretamente ou ainda não temos conhecimento suficiente da doutrina espírita para podermos compreender bem o ensinamento de Jesus. Mas não basta apenas crer. Como o próprio Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de Deus. Está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Mas não só em relação à religião, a questões morais, todo e qualquer conhecimento que a gente adquire só traz benefícios se quem possui esse conhecimento o coloca em prática. Se aprendemos alguma coisa útil e não a pomos em prática, não nos beneficiamos dela. Imaginemos um pneumologista. Ele sabe todos os malefícios que o cigarro causa no organismo. Mas mesmo com todo esse conhecimento, se ele fumar, ele fica sujeito a ter problemas físicos, pulmonares, ter cânceres, coisas assim, da mesma forma que um leigo. Aliás, nós tivemos aqui na nossa cidade, já faz alguns anos, um pneumologista que era bem conhecido e que de repente apareceu com câncer no pulmão. E as pessoas ficaram, mas como, doutor fulano? Mas ninguém sabia que ele fumava. Menos ele e o seu pulmão. E ele, com todo o conhecimento, não utilizou para si, desenvolveu câncer e morreu de câncer por causa do conhecimento não posto em prática. O Cristo tem algumas informações a nós sobre a questão do perdão. Ele, na oração dominical, a mais conhecida da humanidade, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz assim: se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Quando Jesus diz para perdoarmos a fim de que Deus nos perdoe,
nós podemos pensar que o Pai está permanentemente nos observando, nos julgando, nos absolvendo ou nos condenando conforme as circunstâncias. Mas na verdade não é assim que acontece. Deus criou leis imutáveis que funcionam permanentemente, nos afetando conforme as nossas ações e conforme as nossas intenções. Todos nós somos imperfeitos e, em consequência dessas imperfeições, nós cometemos erros que acabam prejudicando ou ofendendo os nossos irmãos. Em decorrência disso, somos permanentemente necessitados de desculpa, de perdão de Deus, dos nossos familiares, de colegas de trabalho, dos nossos amigos, de pessoas em geral que têm algum tipo de contato conosco. E como esperar compreensão dos nossos irmãos se nós somos duros com os erros alheios? Além disso, Jesus também nos ensinou que a mesma medida que usamos para julgar os atos dos outros será utilizada para nos julgar. Então, se não formos indulgentes, se não formos compreensivos com as faltas alheias, as nossas faltas também merecerão o mesmo tratamento. Mereceremos ser cobrados com o mesmo rigor com que cobrarmos dos nossos irmãos as faltas que eles cometerem. Nós sofremos as consequências dos males que praticamos, mas se alguém consegue perpetrar alguma ofensa, algum mal contra nós, é porque provavelmente já fizemos isso antes contra alguém. Ou seja, estamos sofrendo as consequências da lei de causa e efeito. Então, se sofremos a ação negativa de alguém e não perdoamos, ou se resolvemos nos vingar, adquirimos uma nova dívida, porque aquela ação que o meu irmão conseguiu perpetrar contra mim, ela só chegou a ter êxito porque eu pratiquei um ato semelhante no passado. E eu estaria me quitando com aquela ação que ele praticou contra mim. Como eu resolvo me vingar, resolvo não perdoar, eu vou adquirir uma nova dívida. Mas nós podemos pensar que o perdão é uma imposição de Deus a nós e que aqueles que não perdoam são castigados pelo Criador. Mas o perdão é mais importante para aquele que se sente ofendido, que se sente prejudicado. Se eu perdoar o meu irmão pelo mal que ele me causou, isso não impedirá que ele sofra as consequências desse mal que ele praticou. Mas com o perdão, eu me livro do problema, eu me desligo do problema. Se eu não perdoar, não vai ter tanta importância para ele, mas eu vou sofrer na minha mente, no meu perispírito, no meu corpo físico, as consequências de não perdoar, podendo até mesmo ter doenças graves que me levem à morte. Mas à primeira vista pode parecer que o ofensor é que precisa de perdão do ofendido. Mas vejam, se o perdão do ofendido liberasse o ofensor da necessidade de reparação, a questão 3 do Livro dos Espíritos estaria errada. Porque lá diz que Deus é soberanamente justo e bom. E vejam, se eu faço o mal ou ofendo alguém que é mal, que é vingativo, e a pessoa se vinga, eu paguei pelo meu erro. Mas se eu ofendo ou pratico mal contra alguém que é de bom coração, algum espírito mais evoluído que eu, e ele me perdoa, estou livre então de ter que reparar o mal que eu pratiquei? Mas então, eu só sou perdoado se eu pratico o mal contra pessoas boas, justamente aquelas que não merecem sofrer, ou que não merecem que eu as prejudique. Vejam como é importante nós raciocinarmos a respeito das leis do Pai. A liberação do ofendido, do ofensor, pelo perdão do ofendido pode parecer natural, mas se ocorrer essa liberação, é uma injustiça, porque só vai perdoar aquele que for bom. Aquele que for mal vai querer se vingar, ou pelo menos não vai conseguir perdoar. Então não são os que ofendem que precisam tanto de perdão, é o próprio ofendido que precisa perdoar para não mais sofrer. E até para ter mais saúde, porque a mágoa causa problemas sérios no corpo físico. Às vezes, o ofensor nem lembra do ato que ele praticou, às vezes de forma até impensada, e assim a mágoa do ofendido pode não perturbá-lo, mas o ofendido fica em estado de perturbação, se sentindo magoado, ressentido, revoltado, inconformado, fica sofrendo.
E essa questão é bastante séria porque ela transcende o campo moral, o campo religioso, e passa a afetar o nosso corpo físico. Aquele que cultiva mágoas, ressentimentos, melindres, ele passa a somatizar esses sentimentos, ou seja, esses sentimentos negativos, eles passam a causar problema no seu corpo físico. Por isso, ao contrário do que poderíamos pensar, não devemos desculpar apenas as ofensas mais leves, mas todas as ofensas, principalmente as mais graves, porque quanto maior a mágoa, quanto maior o ressentimento, maiores serão a dor e a perturbação que a lembrança da ofensa nos causarão. E maiores poderão ser também os males que a mágoa, o ressentimento vão causar no nosso corpo físico. Tem um caso relatado por um psiquiatra já há muitos anos de um professor americano que de repente começou a ter as chamadas doenças fantasma, eram dores daqui, dores dali, mal-estares, e ele procurou diversos especialistas, nenhum médico descobriu o que ele tinha. Todos os exames que fazia demonstravam que seu corpo físico estava normal, estava perfeito. Até que alguém disse, procurou um psiquiatra, porque o teu problema não é físico. Aí ele procurou um psiquiatra, esse que escreveu o livro, e o psiquiatra perguntou para ele, quando é que começou essa série de problemas? Ele disse, mais ou menos um ano. E o que aconteceu de importante na tua vida há mais ou menos um ano? Ele parou, levou um choque, porque há mais ou menos um ano ele tinha brigado com outro professor da mesma universidade, que era muito amigo dele, e ele achava que o outro tinha errado, e ele não perdoava por isso, e o outro achava que ele estava errado e não perdoava, e ficaram nessa situação. E eles eram muito amigos. E aí o psiquiatra percebeu que era essa mágoa que estava fazendo que ele ficasse doente. E aí, depois de uma série de sessões, ele usou certamente medicamentos, mas também ensinou algumas técnicas para esse professor conseguir perdoar o ex-amigo. E depois que ele conseguiu perdoar, que eles voltaram a se relacionar de uma forma normal, as doenças físicas dele foram sumindo. Veja, nos dias do Dr. Fernando Lucchesi, cardiologista da Santa Casa, que o ato de não perdoar injeta nos nossos vasos sanguíneos os hormônios cortisol e adrenalina, que são necessários para aquelas situações de estresse, quando a gente precisa de garra, precisamos lutar para nos defendermos, eles nos fazem mais violentos, mais fortes. Mas também esses hormônios reduzem as defesas naturais do organismo, reduzem a humanidade, predispondo o indivíduo a diversas doenças, como câncer, aumento de pressão arterial. Ele diz também que palavras dele, ruminar ressentimentos, aumenta o estresse, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o colesterol e, em consequência, uma das coisas que acontece é causar calcificações internas nos vasos sanguíneos, que tornam o indivíduo predisposto a sofrer AVCs e infartos. E ele fica também propenso a ter úlceras, gastrite, problemas neurológicos, renais, hepáticos, uma série de doenças. Segundo o Dr. Fernando Lucchesi, o tratamento de doenças não depende apenas de medicamentos, mas de uma mudança de postura mental do paciente, que deve deixar de ser triste, deve abrir a mente para as coisas boas da vida, ao invés de procurar se fixar apenas nas coisas negativas. Ele diz que a Organização Mundial de Saúde admite que a qualidade de vida não depende apenas de bem-estar físico e social, mas de ter uma vida ligada a valores espirituais, como ter uma religião, por exemplo. E mesmo quando a mágoa, o ressentimento não causam dano físico, sempre que nós lembramos de uma ofensa recebida, se ainda não conseguimos desculpar o ofensor, a lembrança da ofensa nos perturba, nos faz sofrer. E quanto mais grave a ofensa, mais a lembrança vai nos fazer sofrer. Por isso nós temos necessidade de perdoar as ofensas que recebemos. Claro que nós não somos máquinas programáveis, não basta pensar assim, agora eu quero perdoar e já saio perdoando todo mundo. Não, é necessário um exercício permanente de reflexões, uma decisão firme de procurar não guardar mágoas, ressentimentos, para procurar preservar a própria integridade física, mental e espiritual. Esses ensinos do Cristo são todos eles para evitar que nós sofremos, não foram trazidos
para diminuir a nossa liberdade, como muitas pessoas pensam. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que Ele nos ajude a compreendermos cada vez melhor os seus ensinamentos e também nos ajude a pôr em prática no nosso dia a dia para que assim nós consigamos viver mais felizes. Muito obrigado, meus irmãos.